Bom dia, turma. Tudo bem? Fizeram boa prova? Espero que sim, tá bom? Turminha, lá na página 44, eu pedi que vocês fizessem duas atividades que ficou aí de tarefinha, né? Nós havíamos falado sobre os reflexos, né? Que são ações cuja resposta é dada pela medula. Vamos relembrar isso aqui? Vou usar aqui a imagem do livro, ó, a figura 37 que está aqui acima. Vocês se lembram do reflexo patelar? O que é o reflexo? É uma resposta involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade, e ela é ordenada pela parte do sistema nervoso central chamada medula. O cérebro não participa da ação do reflexo. O que é um reflexo, por exemplo? Piscar o olho quando um objeto se aproxima, tirar a mão de algo quente, tossir, espirrar, são atividades reflexas. O médico, quando quer saber se os seus reflexos estão bons, ele vai te examinar da seguinte forma: ele pede para você se sentar e ele pega um martelinho, ó, e cutuca aqui, ó, um nervo, tá? Esse nervo sensitivo, ele vai levar a informação para a medula. E a medula volta com a resposta. A resposta é você dar um chutinho. Gente, é tão rápido que não dá tempo da informação chegar ao cérebro e o cérebro ordenar a resposta. Então, quem ordena a resposta dos reflexos, né, é a medula espinhal. Certo? Muito bem. Lá na questão 32, está dizendo assim: explique o ato reflexo e exemplifique situações em que você agiu por reflexo. Vamos explicar então o ato reflexo. O ato reflexo ou respostas reflexas são respostas rápidas, involuntárias, ordenadas pela medula, certo? Exemplifique situações em que você agiu por reflexo. Por exemplo, quando a gente tira rapidamente a mão de um objeto quente, é uma resposta reflexa. Outro exemplo, quando a gente foi espirrar, é uma resposta ordenada pela medula, é um ato reflexo. Certo? Simples, né? Questão 33 disse assim: explique a importância dos reflexos. Turma, essas respostas reflexas são importantes para manter a nossa sobrevivência. Imagine se a gente não conseguisse tirar a mão de algo quente. A gente ia se queimar, podendo até morrer. Imagine se a gente não piscasse para fechar o olho quando algo se aproximasse dos nossos olhos. A gente poderia ficar cego. Então, a importância dos reflexos é garantir a nossa sobrevivência diante de situações perigosas. Entendido? Simples, né? Eu pedi que vocês fizessem também na página 48 e 49. Vamos lá? Aqui na página 48, eu pedi que vocês fizessem, então, o 8 e o 9. E era para a gente treinar para a prova, né, turma? É uma questão sobre a visão, sobre o olho humano. Disse assim: a figura a seguir mostra a formação da imagem no olho humano e em uma máquina fotográfica. Então, aqui, ó, nessa figura, mostrando como a imagem da vela se formou no olho humano e como a imagem da vela se formaria numa máquina fotográfica. Compare os dois processos, identificando as estruturas da máquina fotográfica e do olho que possuem a mesma função. Vamos comparar, então, os dois processos, turma, olhando a imagem. Se você repara essa imagem, você percebe que a máquina fotográfica, ela foi inventada com base no que acontece no olho humano. É como se a máquina fotográfica imitasse o olho, certo? Observe que o nosso olho tem uma lente, que é o cristalino, a máquina também tem a lente,
que é o cristalino. A lente que faz o foco, você se lembra? Lá no nosso olho, a imagem se forma na retina. Na máquina fotográfica, o filme, essa linha preta que é o filme, ele faz o papel da retina, porque é no filme que a imagem é capturada. Gente, essas máquinas aqui, elas são máquinas antigas. Será que vocês se lembram delas? Né? Então, disse assim, ó, lá na questão, compare os dois processos, identificando as estruturas da máquina e do olho que têm a mesma função. Tanto o cristalino quanto a lente da máquina, assim como a retina e o filme, tanto no olho quanto na máquina fotográfica, eles têm a mesma função. Ou você poderia escrever assim, olha, a lente da máquina tem a mesma função do cristalino no olho e o filme na máquina fotográfica captura a imagem, assim como a retina captura a imagem no nosso olho. Questão interessante, né, turma? Muito, muito mesmo, né? Muito legal. A questão 9 é uma questão sobre o sistema nervoso. Vamos lá. Disse assim: o esquema representa dois neurônios contíguos, o 1 e o 2, no corpo de um animal e sua posição em relação a duas estruturas corporais identificadas como X e Y. Então, gente, observe aqui, olha. Tem um neurônio aqui, ó. Olha aqui o corpo celular dele, o corpo celular, os dendritos, o axônio e as terminações do axônio do neurônio 1. O neurônio 2, ele tá até aqui, ó, o corpo celular, os dendritos, o axônio e as terminações do axônio. E me disse que tem uma estrutura corporal que ele chamou de X, que tá aqui, e outra que ele chamou de Y, que tá representando essa figura aqui. Turma, se você observar este desenho, você tá vendo que há um erro nele, né? No desenho, olha, o neurônio 2, ele tá se conectando com o neurônio 1, e nós vimos que isso não acontece. Essa imagem, ela tem um errinho, porque a sinapse, você se lembra que a sinapse, ela é um espaço entre dois neurônios? Então, deveria haver aqui, ó, uma aberturazinha, tá? Esse desenho tá errado, mas deixa, né? Vamos adiante. Se lembrem que um neurônio não encosta no outro. Há um espaço entre eles chamado de sinapse. Letra A. Tomando-se as estruturas X e Y como referência. Então, aqui está X e aqui está Y. Em que sentido se propagam os impulsos nervosos através dos neurônios 1 e 2? Gente, tá perguntando o sentido, tá perguntando se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Qual é o sentido em que o impulso nervoso ele se propaga? Essa questão, ela colocou uma pegadinha para você, né? Porque o neurônio 2, aqui está o corpo celular e aqui está os dendritos. O neurônio 1 está atrás do neurônio 2, né? Então, qual é o sentido? Nós vimos que o impulso nervoso, ele é capturado pelo dendrito, passa pelo corpo celular, passa por todo o axônio, chega na terminação do axônio, solta as bolinhas, vocês se lembram disso? Que são as moléculas químicas chamadas de neurotransmissores. Essas bolinhas caem no espaço que deveria existir aqui, o desenho tá errado, e o neurônio seguinte, o de trás, captura essas bolinhas e o impulso continua o caminho dele, ó, passando pelo corpo celular, axônio e terminações do axônio. Quando chega aqui, libera de novo as bolinhas, que são os neurotransmissores. Aqui, ó, existe outra sinapse. Então, tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que sentido se propagam os impulsos nervosos? Através dos neurônios 1 e 2. Nós sabemos que o impulso ele vai do dendrito para o axônio. Então, o sentido é do neurônio 2 para o neurônio 1. O sentido é para cá, ó. Certo? Como essa seta.
Por quê, Cris? Porque eu sei que o impulso, ele começa a passar pelo dendrito, segue para o corpo celular, passa pelo axônio, na terminação do axônio, e depois pula na sinapse para o próximo neurônio. É sempre de dendrito para axônio, certo? Letra B. Considerando-se que na sinapse mostrada não há contato físico entre os dois neurônios, que é o correto, né? Não pode haver contato físico, tem que haver um espaço na sinapse. O que permite a transmissão do impulso nervoso entre eles? Gente, quando o impulso chega aqui, ó, na terminação do axônio, o que permite que o impulso pule para o próximo neurônio? Aquelas moléculas químicas que nós chamamos de neurotransmissores. Neurotransmissores. São os neurotransmissores que fazem o impulso passar aqui, no caso do desenho, do neurônio 2 para o neurônio 1. Certo? Letra C. Explique o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso nervoso na sinapse. Quer saber o seguinte, ó. Por que que o impulso nervoso, ele faz um caminho unidirecional? Ou seja, ele passa de um neurônio para outro neurônio. Qual é o mecanismo que garante isso? Esse mecanismo, turma, que garante que o impulso ele vai sair aqui, ó, de Y e caminhar para X, é a sinapse. Por que que a sinapse garante isso? Porque é necessário que esse neurônio, ó, 2, libere as vesículas que serão capturadas pelo neurônio 1. Então, eu preciso que o impulso passe por 2 e para depois ele passar por 1. Porque 1 só vai receber o estímulo se o 2 liberar as vesículas. Então, explique o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso nervoso na sinapse. Esse mecanismo é a liberação dos neurotransmissores pelo neurônio 2, que é capturado pelo neurônio 1. Aí o impulso ele passa em um único sentido, que é de Y para X. Graças à liberação de neurotransmissores pelo neurônio 2, que são capturados pelo neurônio 1, é que o impulso passa de Y para X. Tá? Não tem como ser o contrário de X para Y. Tudo bem? Eu pedi também que vocês fizessem a questão 10. Vamos lá, deixa eu virar aqui a apostila. A questão 10 é uma questão sobre problemas de visão. Disse assim: duas irmãs gêmeas são aparentemente idênticas. Então, olha aqui as duas irmãs, né? Exceto pelo fato de que uma delas é míope e a outra hipermétrope. Vamos lembrar o que é isso? A miopia, gente, é uma dificuldade de enxergar longe. Então, o míope, ele não enxerga o que está longe. Já o hipermétrope é o contrário, ele não enxerga o que está perto. Ele não enxerga de perto. O que está muito perto, ele não vê. Certo? A figura mostra as duas irmãs usando óculos para corrigir seus problemas de visão. Se eu reparo, gente, essa irmã aqui da esquerda, né? Os olhos dela estão aparentemente pequenos e a irmã da direita tem os olhos grandes, né? Identifique o problema de visão de cada irmã e justifique sua resposta. Então, vamos analisar aqui. Turminha, talvez vocês não saibam, tá? Mas a lente que essa moça que eu vou chamar de A, vou chamar essa aqui de A, essa aqui de B. A moça A tá com o olho pequeno porque o tipo de lente do olho dela faz diminuir a imagem. O tipo de lente é esse aqui, ó, que a moça A tá usando. Já a moça B usa uma lente no óculos que faz o olho aparecer maior. É esse tipo de lente aqui, ó.
Esse tipo de lente eu chamo de lente divergente. A lente divergente faz o olho parecer pequeno. Já essa lente aqui, que é chamada de lente convergente, ela faz o olho parecer maior. A pessoa que usa uma lente divergente é porque ela quer corrigir um problema de miopia. Miopia. A pessoa que usa uma lente convergente, ela quer resolver um problema de hipermetropia. Então, essa moça da esquerda, ela é míope? Como que eu sei? Porque a lente que ela está usando faz diminuir a imagem, é uma lente divergente. Já a moça da direita, a moça aqui, ó, B, ela tem hipermetropia, porque a lente do óculos dela faz aumentar a imagem. É uma lente convergente. Essa questão 10, provavelmente vocês não saberiam fazer, mas não tem problema, tá bom? Ficaram sabendo agora que a lente divergente diminui o tamanho do olho, dá a impressão, né? E a convergente dá a impressão de aumentar o tamanho do olho. Vocês já viram? É muito comum a gente ver isso. Algumas pessoas usam óculos e parece que o olho delas está maior ou está menor. É o tipo da lente que dá essa impressão, certo? E a questão 11, para a gente fechar, né, dessa página, disse assim: na Olimpíada de Pequim, ocorreram competições de tiro ao alvo e de arco e flecha. No desempenho dos atletas nessas modalidades esportivas, o desempenho dos atletas nessas modalidades esportivas requer extrema acuidade visual, além de outros mecanismos fisiológicos. Gente, para praticar tiro ao alvo e arco e flecha, né, realmente tem que ter uma acuidade visual, ou seja, uma boa visão, né? Letra A. A constituição do olho humano permite ao atleta focar de maneira precisa o objeto-alvo. Como a imagem é formada? A imagem é formada invertida na retina. Você se lembra? A imagem é formada invertida na retina. Quais componentes do olho participam dessa formação? Gente, participam dessa formação a lente e a retina. A lente e a retina, certo? Letra B. Os defeitos mais comuns na acomodação visual são miopia e hipermetropia. Miopia, dificuldade para enxergar de longe. Hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto. Porque as imagens não são nítidas no olho de uma pessoa míope e de uma pessoa hipermétrope. Como os óculos podem corrigir esses dois problemas? Turma, vamos lá. As imagens, gente, elas não são nítidas porque quando a pessoa é míope, você se lembra? A imagem, ela se forma antes da retina. Então, não tem como ser uma imagem nítida. E quem é hipermétrope, a imagem, ela se forma após a retina. Então, também não tem como a imagem ser nítida. Então, é uma imagem, assim, meio borrada, né? E como os óculos podem corrigir esses dois problemas? Para quem é míope, eu vou usar a imagem de cima, ó. Para quem é míope, o óculos deve ter uma lente divergente. E para quem é hipermétrope, o óculos deve ter uma lente convergente. Aí, a imagem ela vai ser formada na retina e não será borrada, ela será nítida. Certo? Bom, não são exercícios muito fáceis, né? O 9, o 10 e o 11, a gente tem que quebrar a cabeça. Mas perceba que são questões de gente, olha, de vestibular, tá? Então, o Bernoulli tá te forçando a aprender. Se você errou, não tem problema, tá bom? Se não entendeu, me chama no WhatsApp que eu refaço a questão para vocês. E não terminou, né? Deixa eu ver aqui. Lá na página 51,
eu pedi que vocês fizessem o 8 e o 9 para a gente treinar para a prova de sexta também, né? A prova que passou. A questão 8 disse assim: o neurônio é uma célula especializada na captação e na condução de estímulos. Observe o esquema a seguir que demonstra seu funcionamento. Então, eu tenho aqui, ó, um neurônio, outro neurônio. Tem um erro, né, gente? De novo, olha, um neurônio não encosta no outro. Aí, eu consigo perceber aqui, ó, um zoom, né? Aqui eu tenho o final de um neurônio e o começo do outro. E eu consigo ver que no final de um neurônio tem as bolinhas azuis, que são os neurotransmissores. E olha aqui num aumento maior. O neurônio anterior, vou chamar de neurônio 1, que é esse aqui. E o neurônio posterior, que é o 2, que é esse aqui. Eles não encostam, percebam que há um espaço, né? Esse espaço nós vimos que se chama sinapse. E o neurônio 1 libera as bolinhas, que são os neurotransmissores, e o neurônio 2 captura os neurotransmissores. Assim, o estímulo chegou aqui, ele pula para cá, porque os neurotransmissores fazem a comunicação entre esses dois neurônios. Vamos voltar para a pergunta. No neurônio, os estímulos seguem para onde que vai o estímulo, gente? Nós sabemos que o estímulo ele é capturado no dendrito, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio e para as terminações do axônio. Então, os estímulos eles vão do corpo celular para o dendrito? Daqui para o dendrito? Não. Ele vai do axônio para o dendrito? Ele vai da cauda para frente? Não, é o contrário, é da frente para a cauda. Ele vai de dendrito para dendrito? Não, gente, não é. Ele vai de corpo celular para o axônio? Sim, tá? O estímulo, ele começa no corpo celular e ele segue para o axônio. Quando chega aqui, libera as bolinhas na sinapse e o estímulo pula para o próximo neurônio, do corpo celular, né? Para o axônio. Entendido? Muito bem. E a questão 9 disse assim: uma pessoa teve morte cerebral, mas continua com a medula espinal funcionando normalmente. Tá, então o cérebro morreu, mas a medula não. Assinale a função que ela continua desempenhando. Gente, raciocínio. Ela vai continuar pensando? Não, porque quem faz o raciocínio é o cérebro, e o cérebro morreu. Ela vai se lembrar, vai ter memória? Não, porque quem faz memória é o cérebro, e o cérebro morreu. Ela vai enxergar? Não, por quê? Porque o nervo óptico leva a imagem da retina para o cérebro, e o cérebro morreu. Agora, ela vai continuar respirando? Vai. Por quê? Porque, gente, respiração, ela é uma atividade que pode ser comandada pela medula, ela é um reflexo. Certo? Tranquilo? Então, terminamos assim, tá? Corrijam, por favor, com bastante atenção. Falar sobre o sistema nervoso não é simples, é o sistema mais complexo do nosso corpo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante e feito uma boa prova na sexta passada. Então, um abraço e até a próxima correção. Tchau!